especial com essa jovem de 27 anos, Deus, que teve o segundo AVC. Que tu possas visitá-la, Deus, e dar a bênção e a recuperação. Nós temos o privilégio de saber quem é o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. E na qualidade desse Deus, nós temos a convicção que o Senhor pode fazer grandes maravilhas na vida dessa mulher. Toma em tuas mãos, ó Deus, mais uma vez, o teu servo, pastor Judson, que ele possa trazer uma mensagem que venha de encontro às nossas necessidades espirituais. E que nós possamos sair desta casa, meu Deus, muito melhor quando nós adentramos. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É muito bom podermos estar aqui nessa noite e podermos juntos louvar a Deus, estudar a sua palavra, orar. Já fizemos essas coisas, vamos fazer mais. E hoje também ainda é o Dia das Mães, né? Ainda é o Dia das Mães. Nós não temos nenhuma música especial hoje. O programa, por problemas de internet, não está sendo transmitido hoje. Está? Então, estamos ao vivo? Então, uma saudação aos nossos amigos internautas, né? Nesta noite. E podermos juntos estudar a palavra de Deus nessa noite. E nessa noite nós vamos dar continuidade à série dos patriarcas. E o tema dessa noite é um chamado especial. Eu me refiro ao chamado que Deus fez a Abraão. E nós vamos falar um pouco, algumas vezes, sobre Abraão. Uma coisa que me chama a atenção nessa história é o fato de que a história de Abraão, ela cobre aproximadamente 25 capítulos do livro de Gênesis. Você sabia disso? O livro de Gênesis tem 50 capítulos. Cerca da metade do livro de Gênesis conta a história de Abraão. A sua história, na verdade, começa até... quando eu me refiro a 25 capítulos, eu me refiro dos capítulos 11, verso 27, ao capítulo 25, verso 11. Mas a sua história começa, na verdade, no capítulo 10. Quando os filhos de Sem, o filho primogênito de Noé, são alistados. E então ali para mim começa a história de Abraão. Mas para nós nessa noite estudarmos essa história, nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Inclina a sua cabeça. Eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração, é o meu nessa noite. E também me use como um mensageiro do Senhor. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, para estudarmos a Tua Palavra. Te louvamos nessa noite pela bênção da vida, mais um dia, um domingo, pudemos estar com a família, e agora já nessa noite podemos cantar louvores ao Teu nome, já oramos, tivemos momentos de oração intercessória, e é muito bom porque estamos aqui entre amigos nessa noite, temos alguns amigos conosco, e temos outras dezenas e talvez centenas de amigos conosco através da internet. Que todos recebam uma bênção especial nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho nessa noite a alegria de ver alguns amigos aqui. É você que é a Jaqueline, né? Temos a Jaqueline.
A Jaqueline, ela veio pela primeira vez nos 40 dias de oração, não foi, Jaqueline? E eu me lembro que uma noite você pediu oração pela Maitê. Você falou que ela estava com feridas na cabeça, não era isso mesmo? E agora ela veio dizer, agradecer a Deus, dizendo que depois do dia que nós oramos aqui, ela ficou curada. Amém? Deus seja louvado por isso, né? Nós acabamos de orar também aqui por uma jovem de 24 anos, a Kelly. Alguém da família ou a própria Kelly está aqui? Quem que trouxe? Você que trouxe também, a sua amiga. Então nós oramos pela Kelly, né, nessa noite. E eu fiquei muito feliz de ver nessa noite também a Jaqueline aqui. É isso mesmo? A outra Jaqueline ali, ó. A Jaqueline veio com os 3 filhinhos. Que legal, viu, Jaqueline? Eu conheci a Jaqueline há umas 2 semanas, acho que nem isso. O Marcos me levou para conhecê-la. Fizemos uma visita no seu consultório, ela é psicóloga, tem um bonito consultório, se alguém precisar, viu? Já podem falar com ela aqui. Ela tem ali um consultório com atendimentos também em outras áreas. E ela está com o Pedro, Lucas e Rafaela. 3 lindas crianças, e já estou sabendo que eles vão estar nos Aventureiros, é isso mesmo? Olha, eu fiquei sabendo que nós vamos ter que fazer um uniforme para essa família, viu? Dos Aventureiros, viu? Para esta linda família que está conosco nessa noite. Temos mais amigos nessa noite que estão conosco aqui? Levantem a mão aqui, amigos que estão conosco. Ó. Muito bem, vocês levantaram a mão, vocês são mesmo, viu? Na verdade, a Jaqueline é membro da igreja, ela está retornando após um período de ausência. Mas temos mais alguém nessa noite que está conosco, que formalmente não é membro da igreja, mas está conosco nessa noite especialmente? Não temos mais. Mas que maravilha. Temos ali? Ah, sim. Nossos amigos, como se chamam? Mônica e Felipe. Primeira vez que vem? Tem vindo outras vezes? Que legal, que bom que vocês voltaram. Sejam bem-vindos, viu? Felipe e Mônica. Eu espero que nessa noite vocês realmente sintam alegria em poder ouvir a palavra de Deus e receber as bênçãos do Senhor. Muito bem, vamos voltar à história de Abraão. É uma história empolgante. Ela toma quantos capítulos no livro de Gênesis? 25 capítulos, até um pouco mais, se nós considerarmos o contexto preparatório para que ele surja na história do livro de Gênesis. E sabe uma coisa interessante, que lá em Gênesis, no capítulo 11, pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 11, você vai perceber que a partir dos versos 1 a 9, nós temos ali a história da Torre de Babel, e logo em seguida, no mesmo capítulo, nós temos as 10 gerações, de Noé até Abraão. Se Noé foi o 10º depois de Adão, Abraão foi o 10º, se é que podemos dizer assim, depois de Noé. Ele pertenceu à 10ª geração dos descendentes de Sem, depois de Noé. E eu fiz umas contas aqui, baseado no capítulo 11 de Gênesis, dos versos 10 aos versos 26. Há uma grande possibilidade que Abraão tenha nascido no mesmo ano que Noé morreu. Ou seja, quando aquele homem fantástico que andou com Deus, descansou, Deus decidiu chamar um outro e fazer deste outro homem um grande homem. E este homem foi Abraão. Portanto, se nós considerarmos que Abraão,
que Noé, de acordo com o livro de Gênesis, Noé, ele gerou a 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e quando ele fez isso, ele tinha 500 anos, e então, se nós somarmos, nós vamos perceber aqui outros 450 anos até o nascimento de Abraão. Só há uma pegadinha aqui na genealogia, que aqui no verso 26 de Gênesis 11, diz que Terá tinha 70 anos e ele gerou Abraão, Naor e Harã. Mas nós sabemos que Abraão está colocado aqui como o mais velho, mas ele não foi o mais velho. O mais velho foi Naor. Ele aparece na história em primeiro lugar aqui, porque o autor queria dar uma evidência à história de Abraão, que iria ser escrita em seguida. Portanto, nós teríamos que somar a esses 70 anos mais 60 anos. E se nós, então, contarmos a genealogia desde o momento em que Sem, ele gera o seu filho, e por sua vez o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, tataraneto, nós somamos, então, 450 anos, e somado aos 500 anos, quando Abraão teve o seu primeiro filho, nós chegamos aos 950 anos de Noé. Exatamente 950 anos depois do nascimento de Noé, nasceu Abraão. Então agora, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. E eu quero, nessa noite, ficar apenas nos 3 primeiros versos de Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho esses 3 versos simplesmente extraordinários. Vocês percebem que o chamado que Deus faz a uma pessoa é mais do que um chamado? Aqui Deus está já estabelecendo uma aliança com Abraão. E a parte de Abraão na aliança é a parte menor na aliança, é a parte mais curta na aliança. O que Abraão deveria fazer? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esta era a parte de Abraão na aliança. Uma parte pequena, tudo mais, bastante definido nos verbos, no futuro, são a parte de Deus nessa aliança. A parte de Deus é muito maior. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, meu querido irmão e amigo, é que há momentos que Deus chama pessoas especiais para uma tarefa especial. Há momentos que Deus chama pessoas especiais para uma missão. Deus está chamando pessoas ainda hoje para estabelecer com elas uma aliança. Deus chamou você, Jaqueline. Deus chamou você, Robertinho. Ele chamou a mim de uma maneira pessoal. É um chamado especial. E sempre quando Deus nos chama, nós deveríamos dizer sim. Mas Deus respeita a nossa escolha. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Deus chamou Noé, e depois de Noé, quando Noé descansou, Deus chamou Abraão. E Abraão foi chamado num momento importantíssimo da história, porque a história de Abraão, ela surge aqui no contexto da Torre de Babel. Se vocês perceberem,
na descrição da história da Torre de Babel em Gênesis 11, se vocês perceberem, no capítulo 10, o livro de Gênesis começa a descrever os filhos de Sem. E depois de descrever alguns filhos de Sem, conta a história da Torre de Babel. Sabe, a ideia que dá é que os descendentes, depois, após tantas gerações, haviam se esquecido da aliança que Deus fizera. Você se lembra da aliança que Deus fez com Noé, quando o dilúvio acabou? Deus falou, chamou Noé, os seus filhos, eu quero fazer uma aliança com vocês. E a aliança vai ser a seguinte: essa terra jamais será destruída pelo dilúvio novamente. E o sinal da minha aliança é que eu porei nas nuvens o quê? O meu arco. Como é que Deus falou? Olha, quando eles saíram da arca, vocês vão perceber que Deus diz assim: povoem a terra, multipliquem-se, sede fecundos, espalhem na terra. Mas eles, por alguma razão, queriam ficar num só lugar. E eles resolveram construir uma torre que chegasse até o céu de alguma maneira. E qual era a motivação da construção da torre? Grandeza, poder. Vamos fazer isso para que o nosso nome seja jamais esquecido. Vamos tornar o nosso nome célebre. É o que está escrito na descrição. Então, no momento em que as pessoas estavam se esquecendo de Deus completamente, da sua aliança, Deus chama Abraão. E da mesma forma, Deus continua chamando pessoas. Deus está chamando você dentro da sua família. Pode ser que a sua família, de alguma maneira, tenha se afastado de Deus. Pode ser que a sua família seja muito grande e que quase ninguém do seu lar tenha sentido o desejo de servir a Deus. Mas Deus chama você para mudar essas coisas na sua família. Por isso que eu vejo no chamado de Abraão um chamado feito no momento exato. Deus, quando chama alguém, Ele chama para aquele momento, para aquela hora, para uma missão, por um propósito todo especial. O chamado pode ser para você ser uma bênção na sua família, entre amigos, entre colegas de trabalho. O chamado pode ser para ir para uma outra terra, para um lugar desconhecido também. Há diversos tipos de chamados. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Se Deus aparecesse para você, fizesse esse chamado, você já pensou no significado disso? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Chamado desafiante, não é verdade? Chamado desafiante. Mas agora, quando Deus chama, quando Ele propõe aliança, Ele fala, isso eu espero de você. E se você quiser, eu vou dar para você isso. E Deus começa a dizer, de ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome.
Sê tu uma bênção. Segunda lição. Deus realiza grandes coisas na vida daqueles que aceitam o seu chamado. Que coisas Deus realiza? Olha só. De ti farei uma grande nação. Deus está promovendo um crescimento muito maior do que ele jamais possuía. Se nós considerarmos que naquela época, famílias grandes eram sinônimos de bênçãos, Deus está dizendo, eu vou dar para você a maior família da terra. A sua família não vai ser apenas uma família, eu vou fazer uma nação. E as pessoas que aceitam esse chamado, elas recebem essas bênçãos. Eu vejo bênçãos dessas, por exemplo, na minha família. Olha só, meus pais não vieram de lares adventistas. Meu pai veio de uma família de espanhóis, vieram para o Brasil, meus avós aceitaram o Evangelho. Meu pai aceitou o chamado de Deus. Minha mãe também veio de uma família lá no interior de Minas Gerais, aceitou a mensagem. E veja os resultados. Hoje nós somos 3 filhos pastores, mas veja, minha mãe jamais imaginou, meu pai jamais imaginou. Eu tenho uma filha, eu jamais imaginei. Está como missionária no Iraque com seu esposo. Tem uma outra filha que também está servindo a Deus de alguma maneira nos Estados Unidos. Deus, ele vai multiplicando, ele vai fazendo crescer, de ti farei uma grande nação. A sua decisão, a sua aceitação no chamado de Deus, Deus de alguma forma, ele multiplica isso. E veja, o meu sogro, pastor Caleb Pinho, dentro da sua família, aceitou ser um missionário, um pastor. Também filho de uma italiana com um português. Meu sogro resolveu ser missionário. Dentre os seus irmãos, praticamente foi o único que se dedicou de forma integral. Mas os resultados, os filhos estão servindo a Deus, aqui e ali. Hoje nós temos, por exemplo, ele jamais imaginava que uma neta estaria servindo a Deus através da música, Rafaela Pinho. Mas tudo começa com aceitar um chamado de Deus no passado. De ti farei uma grande nação. Então veja, Deus realiza grandes coisas na vida daqueles que aceitam o seu chamado. Outra coisa, te abençoarei. Deus derrama bênçãos inéditas, bênçãos que os seus filhos jamais receberam. Terceiro, te engrandecerei o nome. Sabe o que significa aqui? Deus está dizendo assim, eu vou conferir honras a você, que você jamais conquistou, jamais recebeu. E agora vem uma terceira lição. Deus fala para Abraão, é uma ordem, sê tu uma bênção. É um imperativo. O que significa isso? Deus deseja usar poderosamente aqueles que são chamados por Ele para abençoar a outras pessoas. Sê tu uma bênção. Nesta ordem está um novo significado. O significado de sua vida agora é ser uma bênção. Em segundo lugar, o foco de sua vida
De agora em diante, será as pessoas, abençoar pessoas. Terceiro, a recompensa que você vai ter vai ser de sentir o prazer que eu tenho como Deus. Quando você é uma bênção, Deus está compartilhando com você do prazer de abençoar outras pessoas. Mas Deus continua, no verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ver esta frase. O que podemos aprender dessas 3 frases? Deus promete abençoar e proteger aqueles que cumprem o seu chamado. Abençoarei os que te abençoarem. Sabe o que eu fiquei pensando? Quanto mais nós abençoamos os outros, mais nós somos o quê? Abençoados. E esta frase, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós não precisamos de nos preocupar com os inimigos. Os inimigos dos filhos de Deus são inimigos de Deus. Nós não precisamos de estar preocupados com aqueles que não querem o nosso bem, que nos amaldiçoam. Deus fala, deixe comigo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E finalmente, uma frase extraordinária que Deus fala a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo o seguinte, meu amigo, meu filho, se você aceitar a aliança que eu ofereço a você, se você desejar os resultados da sua vida, esses resultados, eles vão transcender a sua própria existência. Os resultados serão eternos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já imaginaram isso? Como que alguém pode abençoar a todas as famílias da terra a vida de uma pessoa? E nós estamos vendo aqui que nós estamos falando só nessa noite sobre o primeiro chamado de Abraão. Quero mencionar uma coisa importante, que quando Abraão recebeu o chamado, ele ainda estava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Em Atos, no capítulo 7, verso 2, diz isso, que quando Deus apareceu para Abraão a primeira vez, ele estava ainda em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E ele, então, como seu irmão mais velho, já havia falecido, Arã, seu outro irmão, falecera antes, porque o pai, Arã, era o pai de Ló. Abraão, então, a princípio, ele se deslocou com o seu pai, Terá, de Ur para Arã, na Síria. Havia 2 rotas para a terra de Canaã. A primeira devia ser pelo deserto da Arábia. Era impossível para uma pessoa que tinha muitos rebanhos atravessar pelo deserto. E havia uma outra rota para Canaã, que era a rota margeando, subindo o rio Eufrates, chegando até a Síria, na cidade de Arã. Sabe, o chamado de Abraão não foi um chamado fácil. Vocês sabiam que lá em Josué, no capítulo 24, verso 2, diz que Terá, o pai de Abraão, e os seus antepassados serviram a outros deuses. Deus estava literalmente tirando Abraão de um centro de idolatria. O seu próprio pai servia a outros deuses. E eles pararam em Arã, porque o seu pai, provavelmente devido à sua fraca visão, não podia mais continuar numa estrada. E Deus reafirma o seu chamado. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa,
e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus queridos, sabe essa última frase, essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, que se cumpriu plenamente nele. Quero dizer nessa noite que Deus está chamando pessoas especiais. Ele oferece para você da mesma forma uma aliança. E a sua parte nessa aliança, meu querido amigo, é pequena. O que Deus oferece é muito mais. Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. Deus deseja usar você poderosamente para abençoar a outros. Ele quer fazer de você grande. Ele quer abençoar você de uma forma que você nunca foi abençoado. Ele quer honrar sua vida. Deus quer dar um novo significado, um novo foco. Ele quer dar alegria de servir. E se você desejar, Ele promete abençoar você e proteger você. E fazer com que sua vida seja uma bênção pela eternidade. Você gostaria de aceitar o chamado de Deus nessa noite? Quantos gostariam? Eu gostaria. Deus possa abençoar a cada um de nós nessa noite. Como nós estamos hoje encerrando o Dia das Mães, eu quero chamar a Tânia aqui para cantar um hino. Onde é que está a Tânia? Ela já está aqui. São surpresas, né? E depois nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Ah, sim. Então, nós queremos, nesta noite, mais uma vez, chamar aqui as mamães aqui à frente, tá bom? Venha se quiser vir com o marido, pode vir, não há problema, mas venha aqui pertinho. Nós vamos fazer a oração final após este momento. É a música que está no computador. Que você gravou ontem. Mãe. Desculpa, falha técnica aqui. Pode voltar. Essa aí.
uma fonte de harmonia que rege todo o meu viver, trazendo-me alegria. Mãe, o teu amor me ensinaste na infância, dando-me o calor e a paz, trazendo-me esperança. Deus que fez o céu, Deus que fez o mar, Deus que fez você com tanta vida para amar. Amor, eu sei que vem de Deus, és da vida a inspiração, és minha canção. Mãe, querida mãe, teu amor é melodia, tua graça guia meu viver, tua fé me ilumina. Mãe, tu és pra mim uma fonte de alegria, és qual anjo a proteger a vida em meu ser. Estás a me amparar, eu sei, sempre em oração. Deus que fez o céu, foi Deus que fez o mar, Deus que fez você com tanta vida para amar. O seu amor, eu sei que vem de Deus, és da vida a inspiração, és minha canção. Deus fez o céu, foi Deus que fez o mar, Deus que fez você com tanta vida para amar. Mãe, o seu amor, eu sei que vem de Deus, és da vida a inspiração, és minha canção. Mãe, és minha inspiração, és minha canção. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio nessa noite estudarmos a Tua Palavra, de podermos aprender sobre o Teu chamado que fizeste a Abraão, mas principalmente que esse chamado continua hoje sendo feito a cada um de nós. E porque quando Tu nos chamas, é mais do que um chamado. É uma aliança com muitas bênçãos, muitos privilégios. Senhor, ajuda-nos a dizermos sim ao Teu chamado. E nessa noite, no final deste dia, o Dia das Mães, não poderíamos deixar de colocar estas mães nas Tuas mãos mais uma vez. Algumas delas não estavam aqui ontem, quando durante todo o dia oramos, dedicamos ao Senhor. Estamos felizes porque que temos outras mães também nessa noite. Senhor, derrama sobre cada uma delas aquela bênção que só o Senhor sabe que elas precisam. Que elas tenham de Ti força, que elas tenham sabedoria, que elas tenham alegria, prazer em Te servir. E que realmente elas possam cumprir esta grande missão, a missão de mães, preparar pessoas para serem uma bênção na humanidade. Que ao irmos para casa nessa noite, tenhamos a Tua presença conosco. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nessa semana, nessa noite, aos nossos queridos amigos da internet.
Que o Senhor esteja com cada um, dando a todos uma boa semana.